Bom, eu vou falar sobre transformada de Bessel-Fourier, né? E também a gente vai mostrar hoje como construir funções de Green, né? Vai fazer expansão de funções de Green. Agora que a gente tem as soluções das equações, né, diferenciais em alguns sistemas, tá certo? A gente vai fazer expansão, né, de funções de Green e mostrar a técnica de construção de funções de Green. Porque quando a gente falou em funções de Green, a gente mostrou que ela naturalmente é a solução do problema de uma carga multiforme, né, na região de interesse, né, sujeita às condições de contorno de superfícies aterradas, né, esfera aterrada, né, plano aterrado, etc. Certo? E a gente vai mostrar agora que existe uma forma de determinar a função de Green, né, num determinado sistema de coordenadas, né, com mais de uma superfície de fronteira. Né? A gente falou só de uma, agora a gente vai ter mais de uma, certo? Vamos mostrar como é que faz. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Né? Essa aula de hoje deve ser um pouquinho extensa, certo? Eu acho. Especificamente no sistema de coordenadas esféricas, né? Certo? Nós já vimos, na realidade, tá certo? Intrinsecamente já resolver o problema, né? Mas a gente vai vendo a técnica aqui, a gente vai entender como é que faz em qualquer sistema, certo? Então não é um problema. Então, muito bem. Você tem aí essa situação. Primeiro, vamos falar sobre a questão da transformação de Bessel-Fourier. Suponho que você tem um problema aí, né, em que dado o potencial no plano z igual a zero, numa região, em todo espaço, em todo plano z igual a zero, né? Isso aqui é a superfície z igual a zero, dada a disposição do potencial, digamos que o potencial seja mais facilmente representado, né, em termos das variáveis R e φ, tá certo? Do sistema de coordenadas cilíndricas. Então, dado o potencial V de R e φ aqui nesse plano, né, região ilimitada, quem é o potencial V de R e φz acima do plano? Né? Sabendo que o potencial decai, né, no caso bem real, o potencial decai para zero no infinito, certo? Vamos excetuar o caso de um plano de carga uniformemente carregado, porque esse é o único caso que o potencial não cai no infinito. Certo? O único caso é uma idealização, né, em que se a carga é distribuída uniformemente num plano, certo? O potencial no infinito ele aumenta com a coordenada z, de forma que o campo dê uniforme, a derivada da dφ dz, deu um campo uniforme. Né? Todo mundo já resolveu esse problema de um plano de carga, tá certo? Com carga uniforme distribuída. Todo mundo sabe que isso aqui dá um campo uniforme, não dá? Por dois lados, né? O campo uniforme quer dizer a derivada de φ em relação a essa coordenada, no caso z, é constante. Né? Isso quer dizer que a φ tem que ser uma função linear. Então, essa é uma idealização que não existe. Isso necessitaria uma energia infinita para você ter uma carga, um plano infinito de carga, certo? Isso é só uma idealização. Né? E é um resultado útil para você saber, bom, quem é o campo muito próximo de um plano infinito, de um plano de carga, qualquer que seja a distribuição de carga. Então, você tem uma ideia, mais ou menos, ρS, onde ρS é a densidade de carga, sobre epsilon zero, ou ρS sobre 2 epsilon zero, dependendo do se é uma lâmina ou se é uma placa, tá certo? Aqui nós temos uma situação real. O potencial ele tem uma distribuição, ele não é. O potencial varia, tá certo? No plano z igual a zero, eu quero saber o potencial acima. Né? A gente vai resolver isso aí com base na teoria que a gente fez anteriormente da solução em cilíndrica, né? Que nós sabemos que naturalmente surgem funções de Bessel. A gente vai ver o problema, tá certo? Dessa forma aqui. Né? Imagine que em z igual a zero você tem uma tampa, tá certo? Onde o potencial é dado por essa expressão, né? V de R φ, que eu falei agora há pouco. O potencial se anula em R igual a A, certo? Aqui. Né? E o potencial vai para zero para se dizer também infinito. Isso aqui está aberto. Esse é um cilindro aberto. Né? Cadê minha caneta? Rapaz. O mouse tende a sumir de repente. Né? Se quer achar ele, está aqui. Certo? Então, cadê? Está aqui. Essa aqui é uma lata aberta, digamos assim. Né? Uma lata aberta. Então, esse aqui é uma lata infinita, um cilindro infinito aberto. Né? O potencial vai para zero infinito. O que a gente vai fazer é usar a solução que a gente já conhece, que consiste na parte radial, né? A função. Né? Observe, né? A solução tem que ser decrescente, né? À medida que z aumenta, tá certo? Tá
fazer esse negócio funcionar aqui. Nesse sentido aqui, a função tem que cair, tá certo? Né? Então, a solução na direção z é a combinação de exponenciais, mas só que uma delas não vai aparecer. Aqui cresce, tá certo? Né? Então, a função hiperbólica na direção z, quer dizer, função de Bessel de primeiro tipo na direção radial. Se fosse função senoidal na direção z, seria função modificada de Bessel na direção radial. Tá? E na variável azimutal, você tem dependência de seno e cosseno, certo? Em relação a φ. Tá? Certo? Então, para esse problema, né, a gente usa a parte radial, seria combinação de função de Bessel, função radial, né? Para esse problema, seria função de Bessel que se anula em R igual a, você tem aquele fator de escala nésima raiz, né, de Jm, xmn, aquela, como a gente falou anteriormente, certo? E é igual a essa aqui da Jm, xmn, que por definição é zero, né? Tá certo? Não tem a função de Neumann, porque a função de Neumann ela explode em z igual a zero, certo? Em z igual a zero, em R igual a zero, que é o eixo z. Tá? A função de φ é combinação de seno e cosseno, né? Você tem aí seno de m φ, esse m é o número inteiro, tá certo? Cosseno de m φ. E a função h de z teria dois termos, né? Teria exponencial, né, de menos xmn, porque é o mesmo fator de escala, tá? Z sobre A. Esse aí é o ni, né? Se vocês estão lembrados, né? Esse aqui é o lambda, tá certo? Que é igual ao número inteiro, e o ni, né? É xmn sobre A, o ni, que apareceu no alto valor na equação de Bessel lá. E o outro termo seria exponencial de mais xmn z sobre A, né? Certo? Ora, obviamente, se o potencial decai para zero no infinito, esse termo aqui não vai aparecer na minha solução, certo? Simplicidade. Hein? Nesse caso específico, em que o potencial vai para zero no infinito. Ou seja, eu estou resolvendo um problema em que o potencial é dado em z igual a zero, numa região ilimitada, e a condição de contorno infinita, o potencial desaparece para z muito grande, certo? Se não fosse o potencial zerasse. Se o quê? Zerasse em z, um valor z. Em zero e deu um valor. Daí você tem a combinação de exponenciais, positiva e negativa, tal que naquele lugar o potencial é zero. E zerar. É possível fazer isso, tá? É pegar a função seno hiperbólica e deslocar ela, a origem dela, né? Ela vai gerar em outro lugar, certo? No fundo é isso que você vai fazer. Tá? Então, a solução geral para esse problema é da forma, né? Todas as combinações possíveis, né? Ou seja, na região Z positiva, isso aqui vai dar soma, né? Em todo M, a partir de M igual a zero, certo? E soma de N, ou seja, N enumera, né, a posição da raiz da função de Bessel, certo? Exponencial, né? Menos xmn z sobre A. Daí você tem a função Jm, né? Xmn R sobre A. E aí você tem as funções combinação, né? Vezes, né? Vezes a mn, que são os coeficientes, né? Seno de mφ, mais bmn, cosseno de mφ. Seria assim a solução para um cilindro de raio finito, certo? Bom, a questão é que a gente quer fazer agora a região ilimitada. A gente vai fazer o A tendendo a infinito, certo? Então imagina a sua função de Bessel, né? Função de Bessel, as funções de Bessel, elas todas têm nó aqui, tá certo? Então tem a J0, né? Tem a J1, né? Mas todas elas estão amarradas ali, tá certo? Esse A vai aumentando, né? E as funções vão sempre tendo nó lá, certo? É igual a, né? À medida que ela aumenta, esse fator de escala aqui, xmn, esse fator de escala que aparece aqui na função de Bessel, né? Xmn sobre A, né? Ou seja, a variação desse parâmetro, certo? Se n varia de uma pequena unidade,
As raízes da função de beta, tá certo? Elas têm uma distância bem definida, né? xm1, xm2, etc. Mas xmn sobre a distância entre as raízes é muito pequena. Ou seja, você pega toda a distância entre as raízes e você começa, ou seja, esse fator aqui de escala, né? Isso aqui se transforma, tá certo? Numa variável praticamente contínua, tá? À medida que n varia, tá certo? Isso aqui varia de forma discreta, se n varia de forma discreta, mas se você divide por A e A é muito grande, a variação desse parâmetro, vamos chamá-lo de K, é praticamente uma variação contínua. Então aparece uma nova variável contínua aí, que é esse fator de escala, tá certo? E a soma, tá certo? Ou seja, somar em n quer dizer integrar em K, né? Porque integrar é soma, né? Mas não foi nem integrar em K. Ou seja, na prática, tá certo? Essa parte aqui, que é a soma em n, né? O quadro está acabando aqui, tá certo? Vai se transformar numa integral nessa variável, né? Você pode se perguntar, né? Isso aqui não tem dimensão, isso aqui tem dimensão dk, né? E dk tem de dimensão inverso de comprimento, tá? L é menos 1, observe, certo? Número de onda, tá? Então você está no espaço de coordenadas, você está indo para o espaço de número de onda, que é... Né? Você está no espaço-tempo, vai para o espaço de frequência, né? Inverso do tempo, certo? Espaço de coordenadas geométricas, você vai para o espaço de número de onda, que é inverso de comprimento, certo? Então, ou seja, nesse processo limite, essa soma passa a ser, certo? Tem alguns errozinhos aí na nota de aula, estou usando o rho de vez em quando, para botar R, né? Só para vocês, quando forem ver, vocês vão ver esse argumento aqui, de vez em quando aparece um rho lá, tá certo? Então isso aqui vai ser a soma na variável m, tá certo? Que é uma variável discreta, que é o fator de escala da função seno e cosseno. E a parte que é a soma em n transformou-se em integral, tá certo? Em que k é um número sempre positivo, porque as raízes são positivas, né? Tá? dk. Exponencial de xmn sobre a vezes z, que dá menos kz. Observe, né? Isso aqui é adimensional, tá certo? K é complemento a menos 1. Jm de Kr, né? Aí você tem aí as funções, né? AM. Era AMN, eu vou chamar de AM de K. Isso é um coeficiente de Fourier, na realidade. E a expansão que a gente está fazendo aqui é a expansão de Bessel-Fourier, né? Tem mais BM de K, né? Cosseno de Mφ, certo? Bom, daí o que nós temos? A gente precisa determinar o que nós não sabemos nessa expansão são os coeficientes da M de K e BN de K. O que a gente vai fazer? Aplica a condição de contorno. Essa função já vai para zero no infinito, certo? Por quê? Porque esse termo dá para dar zero, né? Então, em z igual a zero, a gente impõe que o potencial que é dado por V de Rφ, né? Isso aqui vai dar 1 em z igual a zero, tá certo? Isso aqui seja, né, exatamente essa expansão. Tá? dk, né? Jm de K. Você tem aí, vou botar assim para... não dá para fazer assim. Certo? Bom, esse fator aqui, né? Certo? Não repetir não, esse fator que está aqui em cima, certo? Bom, daí a gente vai agora isolar o mésimo termo dessa soma. O que a gente faz? Funções ortogonais, né? Lembre-se, né? Funções U, certo? Que são as funções seno, né? A gente chama de U. É as funções V, né? A função M com o M', né? Da delta de M', certo? Vezes π. Tem essa condição de ortogonalidade, certo? Vm, bom, para m igual a zero, né? 1 com 1, tá certo? O cosseno de 0φ dá 1, né? Então a função de base que é a função 1, tá certo? Isso aqui dá 2π, né? E para m diferente de zero, você tem aqui também, se quiser, bota aqui mesmo, né? Para economizar. Π delta, bom, mesmo resultado, tá certo? Isso aqui é para m e ambos, né? Não nulos, certo? Porque para ambos nulos dá esse resultado aqui que dá 2π, certo? Então aí na nota de aula tem um errozinho que não foi incluída essa possibilidade de m igual a zero, certo? Que daria 2π a integral. Então isso aqui está passando, mas vocês vão
saibam que está faltando um erro, certo? Então, fazendo essa condição de ortogonalidade, a gente tem, tá? Obtém aí, certo? Essa equação aí, já, né, com essa condição, para M e M', vou fazer só o caso, bom, vamos fazer assim, para M igual a zero, certo? Você obtém 1 sobre 2π, né? Bom, para M igual a zero, desculpa. Você obtém o A0, que é o coeficiente do seno, né? Não tem, certo? A0 de K igual a zero. Você tem aí 1 sobre 2π, né? Integral de zero infinito, de V de Rφ, cosseno de Mφ, né? Dφ, igual a integral de J0, no caso, certo? De KR, e aí você tem B0, né? De K dK, certo? A soma sumiu, né? Certo? Bom, A0 de K dá zero e B0 de K seria obtido dessa equação, certo? Observe que a incógnita B0 está dentro da integral, né? Para M qualquer, diferente de zero, né, a gente obteria algo parecido com isso, né? Em que isso aqui vai ser π só, certo? Vai ser 1 sobre π, integral de zero infinito, né? V de Rφ, cosseno de Mφ ou seno de Mφ, aliás. Isso que vai dar, certo? Vai dar, aí você faz aqui, né? Você vai ter igual, certo? Integral de zero infinito, Jm de Kr. Você tem aí AM de K ou BM de K, certo? dK. As incógnitas, certo? São uma equação integral. Bom, aí a gente vai usar um resultado muito conhecido, não vamos derivar, certo? Que é super complicado de derivar, né? Mas é uma relação de completeza, né, para as funções de Bessel, para um conjunto contínuo de funções ortogonais, que são as funções de Bessel, certo? Esse resultado aqui, né? Ou seja, integral zero infinito, né? Vou botar uma variável U qualquer, Jm de Ku. Nós saberíamos isso no caso discreto, certo? Nós esperaríamos esse resultado ser verdadeiro, né? Que é a condição de ortogonalidade, certo? Um sobre K ou 1 sobre K', delta de K' menos K. Ou delta de K menos K', tanto faz, certo? Então, observe que isso é uma relação de completeza, né? Se isso fosse um conjunto discreto de funções, tá certo? Nós teríamos uma relação de completeza desse tipo aqui. Essa relação vale também no caso contínuo, tá certo? Então, vamos aceitar isso aqui. Tá? Então, o que a gente faz aqui, né? Usando essa condição, a gente multiplica ambos os membros, tá certo? Multiplica aqui por Jm, né? Só para botar uma cor nova aqui, talvez. Né? Cadê meu... Deixa eu ver se tem cor aqui. Para a gente poder identificar... multiplica por Jm, né? De Jm de... Vou integrar em R, né? Jm de K', né? R, certo? E integro em R, tá certo? dr, tá? Tá bom? Então tem uma integral nova aqui, né? Integral dupla R, aliás, R, faltou aqui, tá certo? U vezes isso du, né? dr vezes R. Multiplico por R e dr, tá certo? Ambos os membros, integro. Né? Vou tirar isso aqui. Bota um de volta ali. Esse aqui é 1, né?
foi embora, certo? Então aqui fica integral, né? Na variável R de 0 a infinito, eu multipliquei por JM de K' R, R dr, né? Aqui eu faço a mesma coisa, integral de 0 a infinito, né? R dr, tá certo? E aí você tem, né? Está todo mundo misturado, tá certo? JM de K' R, né? Então eu vou juntar essa parte aqui, fazer integral em R, né? Isso, certo? Com isso aqui, né? Certo? Vou usar essa relação de baixo aqui, né? Certo? Isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar, olhando para cá, certo? Integral em U, né? O fator de escala é K, o K' vai ser 1 sobre K ou 1 sobre K, tá certo? Posso botar 1 sobre K se eu quiser. Delta de K' menos K. Certo? Essa integral aqui em R, essa vermelha, tá certo? Né? Integrado em R vai dar 1 sobre K, delta de K' menos K. Tá? A integral aqui é em K, né? Certo? Então isso aqui vai dar 1 sobre K a M de K, certo? Porque essa integral só existe, né, quando esse argumento é zero, né? Certo? Então qual é o resultado, né? Aqui pra cima. Se obtém esse resultado aqui, né? Ou seja, deixa eu mostrar ela aqui, para ver se a gente olha para cá, certo? E olha os dois ao mesmo tempo. Aqui está mostrado o que eu acabei de fazer, certo? E fica essa integral aqui, né? Certo? Então, integrando, como eu falei, né? Delta de K' menos K sobre K, né? A integral dessa função vai ser a M calculado quando K' for igual a K, né? Vai ficar esse 1 sobre K vem para cá, certo? E fica a M BM, ou seja, o determinante de coeficientes, né? E aí, nós obtemos esse resultado aqui, certo? Certo? A M e BM valem isso para M diferente de zero, certo? Está errado na nota de aula, né? Para M igual a zero, você tem A0 de K igual a zero. E quando eu fizer M igual a zero aqui, eu boto aqui 2, certo? Se eu botar 0 aqui, eu boto 2π aqui embaixo. E aqui vai ser J0 no caso, né? Então é resolver o problema em geral, né? Qualquer que seja. Isso aqui é a integral de Fourier, certo? A decomposição de Fourier de uma função, né? Mas só que em termos de funções de Bessel, né? Ao invés de ter um exponencial de menos JKR, como nós estamos acostumados, quem aparece aqui é a função correspondente radial, né? Lembre-se que essas funções são parentes, né? Ou seno ou cosseno em função de JM, certo? A integral de Fourier convencional seria seno ou cosseno, combinação das duas da função complexa. No caso radial, aparece a prima, que é a função de Bessel, né? Certo? Bom, a próxima coisa que a gente vai mostrar é agora, sabendo o teorema da adição, tá certo? Parou agora a parte da função de Bessel, vou voltar agora para a questão da função inversa, né? E mostrar algumas características da função de Green, baseado no teorema da adição, tá certo? Você pega aí o problema exterior, né, da equação Laplace, tá certo? Nós já resolvemos antes a equação a função de Green para o problema exterior à esfera. Deixa eu ver se eu uso aqui umas. Você tem a esfera aí, tá certo? Nós temos. Eu posso escrever aqui assim mesmo, né? Nós temos aí. Os vetores de posição, né? X', tá certo? Vetor X, né? O vetor X'. A função de Green é obtida usando o método das imagens, vocês estão lembrados. Você bota uma carga
4π epsilon zero aqui, tá certo? Calcula o potencial lá de fora. Eu sei que tem a função de Green. Nós já fizemos isso, tá certo? Essa esfera aí tem raio, digamos, A, né? Então a função de Green já foi calculada, né? Ou seja, a função de Green foi obtida, deixa eu botar para a minha cor original aqui. A função de Green foi dada por... Para que serve a função de Green, né? Sabendo a função de Green, nós resolvemos a cosseno de Poisson, qualquer que seja a distribuição, né? Certo? Então, a função de Green para o problema de Dirichlet, certo? Lembrando, né? Em que o potencial é dado, né? Na fronteira da região, certo? Esse aqui dá 1 sobre x menos x', potencial da carga, né? Mais o potencial da carga imagem. Dá menos A sobre R', né? X menos o vetor posição da carga imagem, que é esse vetor aqui, sabe? A2 sobre R' ao quadrado, x'. A carga imagem, né, está localizada, ela tem tamanho, sabe? A distância dela à origem é o tamanho de x' é R', né? Então a distância da carga imagem à origem é A2 sobre R', né? É um reflexo do que está lá de fora para dentro, certo? Então, essa é a função de Green, né? Essa função de Green, ela satisfaz aqui a equação, né? Laplaciano de G menos 4π delta, né? Certo? É a carga discreta nesse ponto aqui, né? G de x igual a G de x tendendo ao infinito, certo? Que é igual também a G de x módulo de x' igual a A, porque a função de Green ela é simétrica, né? Essa propriedade. Que também é igual a G de x, né? Módulo de x' tendendo ao infinito, ou seja, que é igual a zero. Ou seja, a condição de contorno a função de Green ela é nula, certo? Na fronteira, né? Certo? Ora, dado isso aí, dado que a gente sabe o teorema da adição, a gente sabe que a gente pode expandir funções desse tipo aqui, né? Essa função 1 sobre módulo pode ser expandida, a função 1 sobre módulo disso aqui também, né? E a expansão, vou deixar aqui já, essa é a função de Green, né? E aqui é a expansão dela, certo? Né? Aqui é a expansão do primeiro termo, né? Certo? R menor sobre R maior depende de quem é maior em módulo. X, o tamanho de X, só nessa figura anterior, tá certo? X tem módulo, né? Igual a R, certo? X' tem módulo R', né? Tá? Então, essa expansão que a gente, a teoria da adição, né? Que a gente acabou de derivar. Ele vai fazer a mesma coisa para essa função aqui, né? E você tem a função módulo, né? Inverso do módulo, que está aqui em cima, né? Essa função aí, 1 sobre e aqui a curiosidade importante tem que observar, né? Isso aqui vai ser 4π. Olha isso como algo desse tipo aqui, né? Tem dois vetores, x e outro vetor, esse vetor aqui, certo? 4π soma em L, 0 a infinito. Soma em E, M de menos L a L. R menor sobre R maior, certo? Agora, R menor, no caso, é esse vetor aqui, ó. Esse vetor, em módulo, ele vale A2 sobre R' ao quadrado vezes R', que é A2 sobre R', certo? Como R' é exterior, né? R' esse vetor é o tamanho desse vetor, A2 sobre R' esse vetor é o tamanho desse vetorzinho aqui, certo? Então, R maior, no caso, é o módulo de x, que é R, tá certo? E R menor é o módulo desse vetor aqui, que é A2 sobre R'. Então, isso aqui vai dar o quê, né?
1 sobre 2L mais 1. R menor elevado a L, que é A2 elevado a L, sobre R' elevado a L, né? R menor elevado a L sobre R maior elevado a L mais 1. R elevado a L mais 1. Aí você fica com o outro termo lá, que é o YNM, né? Conjugado de θ' fininha, YNM de θ'. Essa é a expansão da segunda função. Certo? Então você tem a expansão dessa função, que é essa coisinha pequena aí que vocês estão vendo. Tá? A expansão da primeira função deu isso aqui, né? Vocês estão vendo aí, certo? Só que aqui eu não sei quem é R menor e R maior, né? Porque os dois vetores estão do lado de fora, certo? X e x', né? Então um pode ser maior, depende de onde está o x e o x', certo? No outro caso não, eu tenho certeza que esse vetor aqui... Rapaz, cadê o apontador desse negócio? Eu estou usando esse... Eu acho que eu vou usar a mão, talvez eu possa saber melhor. Então esse... aqui eu tenho certeza que esse vetor tem tamanho maior do que esse, né? Então esse é o primeiro termo, né? Aqui está o segundo termo, tá certo? A segunda expansão. Daí você combina as duas expansões, tá? E dá esse... a função de Green agora, dos dois, ou seja, ambos têm o mesmo fator acontecendo aqui, né? Ambos têm o mesmo produto de funções angulares, né? Em evidência. Daí fica um que eu sei exatamente a expressão, o outro depende de quem é maior, x ou x', né? Essa é a função radial, certo? A gente chama a parte radial da função de Green, chama de GL, né? Que depende de R e R'. Então, isso é uma expansão simples, certo? A gente sabe já a solução disso. Você está rindo, você não acha que é simples, né? Mas é simples por quê? É expansão simples, é trivial, né? Ou seja, é simples, eu estou falando simples porque nós já fizemos isso antes, certo? A gente já usou uma nova identidade e combinando essa nova identidade com resultados anteriores. É simples por causa disso, né? Certo? Que já viu, certo? Depois de algumas aulas, né? Então aí está a função radial que a gente vai botar aqui separadamente, certo? E essa função, ela serve, né? Eu preciso saber quem é maior, R ou R' para saber quem é esse fator aqui, tá certo? Vamos isolar essa função separadamente, só para a gente ver umas propriedades importantes da função radial que a gente precisa usar em construindo funções de Green daqui a pouco, certo? Deixa eu ir subir aqui um pouquinho. Pouco espaço. Muito bem. Então a função radial depende de quem é maior e quem é menor, não é isso? Então a função radial, deixa eu escrever ela aqui de novo para a gente olhar para ela, GL, né? Depende de R e R'. O resto é a parte angular, que é conhecida, YLM conjugado θ', outro YLM normal de θ'. Né? Então essa função radial é essa função aqui, né? É R menor elevado a L sobre R maior elevado a L mais 1. Isso veio da função inversa convencional, certo? E outro termo que veio da outra função inversa lá, menos A sobre 2L mais 1, né? Dividido por R e R' elevado a L mais 1, certo? Então, quais são as expressões para essa função? Bom, primeiro, se R for menor que R', né? Então, R menor é R, né? Isso se torna R menor, certo? Isso aqui se torna R maior. Você fica, isso aqui vai dar R elevado a L sobre R' elevado a L mais 1 menos 2L mais 1 sobre R' elevado a mais 1, que pode ser escrito assim, né?
Talvez não precisa fazer nada não. Deixa assim mesmo. Ah não, vamos colocar dessa forma aqui. Bota isso aqui em evidência, né? Sobre R' elevado a L mais 1. Vai ficar R elevado a L, né? Menos A 2L mais 1 sobre R elevado a L mais 1. Tá? Essa expressão da função de Green, no caso, R menor que R'. Se R for maior do que R', eu obteria o quê, né? R menor. Se R for maior do que R', né? Obtemos né? R menor passa a ser R', né? R maior vale R menos eu boto agora R elevado a L mais 1 em evidência, certo? Embaixo, né? Então, sobre R elevado a L mais 1, vai ficar R' elevado a L menos A elevado a 2L mais 1 sobre R', né? Certo? Então fica evidente aqui, certo? Se eu trocar R por R', né? Se eu fizer aqui R e R' trocar de posição, eu obtenho a outra e vice-versa, né? Ou seja, a propriedade é essa, GL, né? De R' é igual a GL de R' a R, né? Essa é uma propriedade importante. A gente sempre usa isso para construir funções de Green, né? Uma das coisas que a gente usa é essa propriedade, certo? Por exemplo, né? Em R igual a A, quanto é que dá isso aqui? Ou R igual a A, né? Isso vai fazer R igual a A aqui, tá certo? A elevado a L, aqui 2L menos LL, 1 menos 1 0 dá A elevado a L menos A elevado a L, tá certo? Ou seja, GL de A, como deveria ser, né? Essa função radial tem que se anular na superfície aterrada é igual a A, tá? Da mesma forma, né? GL de A R', desculpa, a R' igual a 0, né? GL de vice-versa, né? E a outra propriedade é GL de R tendendo ao infinito, certo? R maior que R', se aplica essa condição aqui. R' vai ser sempre menor que R, certo? Para R tendendo ao infinito, isso aqui vai para 0, certo? Isso aqui é R', né? Então, isso aqui dá 0, né? Como deveria ser, certo? Se eu fizer R' tendendo ao infinito, então a função que se aplica é essa aqui, certo? Se R' tendendo ao infinito, sempre aqui vai para 0, né? Então, GL para R' tendendo ao infinito também é 0. Tá? Aquelas coisas que a gente falou anteriormente. Tem a simetria, que é importante, certo? E a coisa mais importante de vocês observarem é que a função de linha é descontínua. Tá? Aliás, desculpa, não é descontínua. A função de linha é contínua. Né? Ela é contínua. Né? Se você fizer... se você fizer R igual a R', né, essas funções são iguais, certo? Ela tem que ser contínua, né? Mas a derivada não é, certo? Eu preciso calcular dGL dR. A derivada não é em algum lugar, né? A derivada não é contínua exatamente na transição, né? R igual a R'. É exatamente nessa esfera imaginária. Deixa eu dizer por quê, né? Igual a zero não. É descontínua, né? Toda função de Green tem essa propriedade. Ela é contínua quando os argumentos são iguais, mas a derivada em relação a essa variável é descontínua nesse ponto, tá? Quer dizer que essa função ela faz um bico, né? Tá? Se você fosse plotar, né? Função de R. E aqui está exatamente o momento da transição. R menor do que R', certo? R igual a R', né? A função é contínua, né? Certo? Contínua. Mas aqui a derivada é descontínua, então tem um bico aí em algum lugar, certo? Pode ser para cima ou para baixo, depende, né?
Então, observe a física desse problema aqui. Nós temos essa esfera aterrada, né? Certo? E nós temos uma esfera imaginária, né? Deixa eu consigo fazer aqui, certo? Deixa eu botar ela mais ou menos concêntrica aqui. Então, deixa eu... mais ou menos concêntrica, né? Essa esfera imaginária, tem a esfera de raio-ar, né? E aqui a minha carga, aquela carga fictícia, carga pontiforme que gerou a fissão de Green está aqui, certo? E essa esfera aqui tem um raio R', né? Então a fissão de Green, né? Do lado de cá, ou seja, para R maior que R', que é essa região aqui, né? E a outra região é entre A e R', né? R, aqui é A menor do que R, menor do que R', né? Essa função é contínua nessa esfera, não tem nada nessa esfera imaginária externa, tá certo? Posso mudar a cor dela? Talvez se eu fizer isso eu possa. Talvez. Posso. Fica melhor. Essa esfera vermelha externa aí, né? Não tem nada nessa esfera, é só uma esfera que passa exatamente em cima da carga discreta, sabe? A fissão de Green é contínua exatamente quando você vem daqui e passa para cá, tá certo? Mas a derivada em relação a essa variável normal, né? Em relação a essa variável aqui normal, né, em cada ponto, é descontínua. Exatamente por causa dessa carga aqui, certo? Porque nesse ponto o campo elétrico faz isso, né? Se você imaginar o campo elétrico dessa carga discreta, certo? O campo elétrico, ele é... Todas as linhas terminam começando naquele ponto, certo? Então o potencial tem uma tremenda singularidade ali, certo? O potencial, ou seja, se o potencial fosse contínuo, nesse ponto, tá certo? O campo elétrico não fazia, ou seja, não, deixa eu separar aqui o ponto. Aqui está o ponto de singularidade. O campo aqui faz isso, aqui faz isso, aqui faz isso e aqui faz isso, né? Em particular, deixa eu pegar a mesma direção aqui, certo? Então, se você calcula o campo elétrico aqui, que é derivado em relação à velocidade radial, certo? Se você calcula exatamente do lado de cá, o campo está vindo para cá. Se você calcula para cá, o campo está indo para lá. Tem a descontinuidade, certo? Que é derivada normal, derivada em relação a essa variável. Se não tivesse descontinuidade, nesse ponto imaginário, o campo passava como? Desse jeito. Aqui ele era para cá e aqui também era para cá, certo? Mas quando tem descontinuidade, é porque o campo de um lado aponta para lá e do outro lado aponta para cá. Ou seja, a derivada aqui é positiva e aqui é posicional, de repente, certo? Todo ponto de singularidade tem isso. Né? O que ele está dizendo aqui é que a função GL, tá certo? Ela tem derivada descontínua em todos os pontos dessa esfera imaginária, certo? Essa é uma função física. Né? É de se esperar que essa idealização ponto de carga forneça, de fato, essa descontinuidade. Certo? Mas aqui não. Não aqui, nesse lugar onde não tem carga. Certo? Então, o que está errado aí nesse raciocínio? Como é que uma função que fisicamente é contínua, e nessa região ele tem que ter derivada contínua aqui, ele está dizendo que ela tem derivada descontínua? Né? Só tem uma possibilidade, certo? Cada função individualmente da soma é descontínua a derivada, mas a soma total não pode ter derivada descontínua, certo? Porque senão eu teria meu campo elétrico aqui. Olhe para o campo elétrico, você vai ver que o campo elétrico é contínuo, certo? Aqui está a carga, né? O campo faz isso, ó, certo? Vamos pensar no campo. Deixa eu talvez limpar esse negócio aqui. Limpar aqui para a gente poder fazer esse negócio com mais clareza, certo? Tirar essas coisas aqui. Pelo menos isso. Deixa eu ver se eu boto a cor de volta. Nessa esfera vermelha, né? Vamos olhar agora para o campo. Suponha que a nossa cargazinha, onde tem a singularidade, esteja aqui, certo? Né? Então, o campo essa esfera está aterrada, certo? Como é que é a linha de campo, né? Faz isso, certo? Né? Puxado para cá, né? E assim por diante, certo? E aqui vem direto para baixo, né? Aqui ele sobe, tá certo?
e aquele desce. Tem a descontinuidade derivada radial exatamente aqui, certo? O que nós estamos dizendo é que essa função radial tem descontinuidade nesse ponto, em todos os pontos dessa esfera imaginária, certo? Mas nós sabemos que fisicamente o campo elétrico é contínuo aqui, concorda? Ele não está entrando aqui, ele não está indo para cima e para baixo aqui, né? Ele é contínuo, certo? Então, a função de Green, ela tem que ter derivada contínua em todos os pontos dessa esfera, certo? E tem que ter a derivada descontínua exatamente aqui. Então, cada função GL, que compõe aquela soma em L, soma de M, etc., etc., ela tem descontinuidade, né, de derivada. DGL, DR, descontínuo, certo? Verdade. Né? Mas a soma, né, de todos os termos tem que dar como resultado essa combinação de termos. Vai dar funções contínuas de todos os pontos dessa esfera, certo? Vai dar derivada contínua. Ou seja, DG, G maiúsculo, certo? DR, é contínua, exceto em cima desse ponto aqui, certo? Tá? Porque se não fosse, essa linha de campo não faria essa curvatura bonitinha aqui, certo? Contínua assim, né? Nesse ponto. Tá claro aí, pessoal? Embora cada termo radial, cada parte radial da função de Green tenha derivada descontínua, a combinação de todos os termos, né, tem derivada contínua. Em todos os pontos dessa esfera imaginária, exceto em cima da carga. Tá bom? Então, essa é a coisa importante de entender. Né? Esse bico existe para cada elemento da soma. Né? Se eu compor todos os elementos, não pode ter esse tipo de coisa, porque violaria um princípio físico básico. Certo? Muito bem. Tá. Vamos ver agora esse tópico, tá certo? E a gente vai ver como é que se constrói de fato, né? Sem usar método das imagens, como é que se constrói funções de Green em geral, né? A gente vai ver qual é o princípio, né? A gente vai ver aí com esse exemplo. Uma região entre duas esferas concêntricas, né? Então, suponha que nós temos agora um problema novo, né? Você tem aí... deixa eu pegar o mouse aqui. Isso aqui talvez, né? Posso ver um mouse melhor. Isso aqui é uma superfície, tá certo? Eu não posso desenhar, né? Mas essa aqui é uma superfície real de raio B, condutora, certo? Aterrada. E aqui é a superfície de raio A, né? Eu quero saber qual é a função de Green agora nessa região entre esferas concêntricas, certo? Gostaria de aumentar mais esse negócio aqui, se eu conseguir aumentar. Pra cá um pouquinho, certo? Se bem que eu estou fazendo redondo aqui, nada é tão aí, né? Esse pequeno probleminha, né, de... Bom, infelizmente, bom, isso aqui são duas esferas, né? Eu teria que fazer o oval aqui. Eu posso fazer se eu quiser, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu posso fazer o oval, eu acho. Claro que eu posso. Só é medir, né? Tem uma esfera, tá certo? Vou fazer assim. Esse aqui não tá, né? Tem que ser assim para ficar, né? Tá aí? Circular, né? Beleza. E eu tenho uma outra, tá certo? Esse aqui tem medida 2, né? Medida 3 eu posso fazer daqui, então, talvez. Deixa eu ver. Opa. Posso fazer uma medida 3, vai ficar certo. 3 por 3, certo? Daí eu alinho. Tá? Vou alinhar essas esferas. Certo. Tá? Agora tá, beleza. Tem aqui uma elipse no meu caso, vocês estão vendo aí uma circunferência, né? Bom, esse aqui tem raio A, certo? Esse aqui tem raio B. E agora eu quero a função de Green na região entre esferas, né? Quem é G nessa região? Quer dizer o quê, né? A função de Green é resolver Laplaciano de G igual a menos 4π delta
sujeito às condições de contorno, G igual a zero aqui, G igual a zero aqui, certo? Não vai usar método de imagem mais, a gente tem que usar outro método, porque aqui tem um número infinito de imagens, tá certo? Eu tenho, bota a carro aqui, vai aparecer uma imagem aqui, depois aparece outra aqui, tá certo? Vai aparecendo, né? Uma linha de imagens, tá certo? A gente não vai fazer isso. Uma linha de imagens quer dizer o quê? Uma série, certo? Série deve ser algo parecido com essas séries que a gente tem visto até agora, né? Então, a partir de agora, ele vai ver como construir a função de Green, né? Ou seja, a função de Green satisfaz a equação diferencial Laplaciano com relação à variável x, certo? G, porque G tem dois argumentos, x e x', né? G é a função inversa mais alguma coisa. Tá? Essa alguma coisa que vai fazer com que... Bom, então a equação é essa, menos 4π delta de x menos x'. Aquele problema tem coordenadas do quê, né? Esféricas. Você sabe, a equação de Laplace em esféricas tem aquelas soluções lá, né? Observe que essa função aqui, para x diferente de x', no fundo é a equação de Laplace. Tá? Então, para x em módulo maior do que módulo de x', eu tenho a equação de Laplace. Tá? Para x menor do que módulo de x' em módulo, eu tenho a equação de Laplace. E em x igual a x', eu tenho aquela esfera imaginária em que a função de Green é contínua, mas tem a derivada, cada componentezinho, né, de sua expansão vai ter um problema de derivadas contínuas. Tá? Então, as condições de contorno da função de Green são G de x' vai ser zero, caso ou x ou x' sejam iguais a A ou B. Né? Certo? Se um desses estiver na superfície, a função de Green dá zero. Certo? Bom, então o que ele vai fazer? Vai expandir em esféricas isso aqui. Certo? A gente sabe que, vamos verificar, né? Isso aqui dá 1 sobre R2, né? Delta R menos R', né? Delta de cosseno θ, se você quiser, certo? Menos cosseno θ'. Pode ser delta de θ menos θ' sobre a derivada disso, que é sobre seno. Por que sobre seno? Porque lá o d ômega tem um seno, que cancela com seno. Né? Então, se eu botar aqui θ menos θ', eu posso botar 1 sobre seno de θ, né? Ou seno de θ', se quiser, certo? Delta de θ menos θ'. Dá na mesma. Porque a variável angular, d ômega, tem seno θ', né? D θ', d φ', né? Certo? Então, esse seno θ' vai cancelar, a integral de delta vai dar 1, né? E você tem aqui delta de φ menos φ', certo? Essa é a função delta. Nossa, tem uma coisa estranha aqui, não consigo filmar. Tem um pequeno erro aqui, tá certo? Tem um erro nas notas de aula que tem um cosseno. Só preciso saber onde é para vocês corrigirem lá, tá certo? Isso aqui, né? Vou usar meu lápis aqui, certo? Aqui, né? Isso aqui é delta. Delta, né? Φ menos φ', certo? Então você expande a função delta, né? Lembre-se, a gente está olhando para essa equação aqui, né? A gente pegou essa função e expandiu a função delta, né? Expandiu não, a gente decompôs, né? E agora a gente vai usar também, tentar expandir a função de Green, né? Observe que a função de Green satisfaz na condição x diferente de x', Laplaciano de G, né? Igual a zero. Tá? A gente vai resolver nesse regime, certo? E vai ver como manuseia
essa descontinuidade derivada, tá certo? Olhando, né, integrando em torno dessa descontinuidade. Vai fazer isso. Tá? Ora, estamos em esféricas, tá certo? Nada mais natural do que expandir a função de Green em esféricas. Quem são as funções de base? Né? A parte angular nós conhecemos muito bem, harmônico esférico. Tá certo? Então, completeza, né? Delta de cosseno θ menos cosseno θ', delta de φ menos φ', né? É a relação de completeza em esféricas. Quem é que aparece nessa relação de completeza? Os harmônicos esféricos. Né? E aqui não tem fator de escala, não, porque eles são normalizados, né? Então, observe, né? Tenho a função delta, tá certo? Tem uma parte radial que eu não estou decompondo ela, eu não estou expandindo, né? Essa parte aqui não é expandida, certo? Essa parte aqui. Isso aqui está sendo expandido em termos usando a relação de completeza. Ou seja, o segundo membro né, eu estou mostrando aqui, mas a equação ainda é na aproximação de G, né? Menos 4π delta, certo? Então isso aqui a equação é essa aqui. Deixa eu botar aqui de volta. Uma menos 4π delta, né? Delta é expandido desse jeito, tá certo? E a função de Green, né? A gente vai expandir. Também, né? Com algo do tipo, a função angular, pelo menos, eu tenho certeza que vai ser. Nós sabemos que a parte angular da função de Green é harmônico esférico. Né? Então, isso aqui você vai ter um coeficiente ALM, certo? Que depende, né? Observe, a gente está olhando isso como função de x, né? Então, esse coeficiente que é uma constante, mas ele depende dessas variáveis de x'. Né? Esse aqui é algo que depende dos ângulos polar e azimutal, certo? Do vetor x'. Daí tem a parte radial, né? Ele não sabe quem é, ele saberia se fosse uma esfera só, que a gente fez agora há pouco. Né? E tem aqui YLM, θφ. Essa expansão de uma função depende das variáveis em esféricas. Né? A parte angular, certo? É harmônico esférico, né? A parte radial não sei quem é. E o coeficiente é uma constante, mas só que essa constante depende, só para lembrar, dos ângulos, né? Subtendidos pelo vetor x', certo? Então, se você joga essa equação, essa expressão e essa expansão que a gente acabou de mostrar aqui, certo? Nessa equação aqui, tá? Então, observe que a gente vai poder igualar termo a termo. Observe que todos eles têm esse fator aqui, certo? As expansões são únicas, né? Está faltando só um termozinho aqui que eu esqueci, né? Isso vezes 1 sobre R2, né? Delta de R menos R', né? Então isso aqui é isso vezes, né? 1 sobre R2, delta de R menos R'. Né? Então isso tudinho é igual a isso aqui tudinho, certo? Essa parte aqui. Certo? Então a gente vai igualar termo a termo. Então o YLM já está aqui. Para igualar esse termo que depende de θ' infinita, tem que ser obrigatoriamente esse termo aqui. Né? E nós ficamos então com... Vamos ver como é que fica aí, né? Vamos jogar na equação diferencial, né? Eu esqueci que tem um Laplaciano antes. Antes de falar tudo que a gente está falando, vamos aplicar isso aqui, certo? Sobre G, né? Certo? Primeiro eu vou fazer isso, né? Então, se eu aplicar isso aqui, certo? W sobre G, né? Isso aqui vai ser soma, vou botar assim, certo? Em LM, né? A gente já sabe quais são os limites. Isso aqui sai da derivada, né? ALM, θ' fininha, né? Eu tenho um Laplaciano desse produto, certo?
né? Olha, o laplaciano nós sabemos, tem aquela parte radial, né? Isso aqui daria, esse laplaciano aplicado àquilo ali, certo? Dá isso aqui, ó. Nós já vimos isso antes, tá certo? 1 sobre R, D2, R2. Né? Passa aqui, desculpe. Passa, né? Na derivada radial, o YNM sai, né? YNM. Não vou botar o argumento não, né? 1 sobre R, D2, DR2, GL, né? Certo? Desculpe, GL não. 2R2 de R vezes GL, que é a parte radial lá do operador lambda 2, né? Mais o G sai da derivada GL sobre R2. E aí você tem esse fator aqui, certo? Que eu vou botar aqui embaixo para poder dar espaço. Que é isso aqui, né? Isso aqui vai dar 1 sobre seno θ, d de θ, né? É a parte angular do operador lambda 2, né? Seno θ, dYnm de θ, né? Mais 1 sobre seno ao quadrado, né? Derivada segunda. Isso é a parte angular do operador laplaciano, tá certo? Isso aqui está errado também, que eu estou vendo aqui, está dθ2, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui um erro aqui, para vocês corrigirem lá. Né? Isso aqui, certo? Isso aqui, como é que tá? Isso aqui é df2, certo? Df2, tá? Certo? Bom, isso aqui, né? O interessante é que essa equação, essa operação, esse operador sobre YN gera, né? Como o YN tem um alto valor L, né? Isso aqui gera menos L sobre L vezes L mais 1 YN. Então essa combinação de operações diferenciais dá isso aí. Tá? Eu estou dizendo porque YN é a solução dessa equação diferencial. Tá? Se for olhar lá para trás, tá? O operador aplicado sobre YN é a equação de alto valor. Gera YN com alto valor L, né? Que dá esse fator de segundo membro, certo? Então, onde é que está o laplaciano? Está aí, né? Isso aqui, então, vai dar L mais 1, né? Aliás, menos, né? YN. É apenas esse termo que aparece aqui, certo? Ou seja, você fica, então, com esse fator aí. Deixa eu mostrar só aqui o resultado. Deixa eu ver se está correto aqui. Aqui. Bom, você tem a soma, né? YN saiu, tá certo? Aí ficou só a derivada radial, que é essa parte mais importante aqui. É uma equação diferencial, né? Essa... Puxa vida, rapaz. Tá, esse termo aqui, né? Esse fator aqui, tá certo? LL mais 1 apareceu, né? Veio da equação do harmônico esférico. Então, essa soma todinha, né? Igual a essa soma de baixo, né? Aí que a gente iguala agora termo a termo, tá certo? Você que tem esse mesmo fator, YM aqui, né? Obrigatoriamente, o ALM tem que ser esse, porque se depende de θ infinito, tem que ser esse fator aqui, tá certo? Então fica só termo a termo, né? Essa é a equação diferencial, certo? Essa equação que envolve só a parte radial, né? Igual a menos 4π sobre R2, delta de R menos R'. Então essa é a equação que a gente vai olhar, certo?
Então, a única coisa que falta é determinar GL. E GL satisfaz uma equação diferencial radial. Tá? Ou seja, igualando alternativa, você obtém ALN, né? Tetalinha, filinha, igual a harmônico esférico conjugado, né? Certo? E a equação diferencial que a gente agora vai analisar. Né? O CDR, derivada segunda, e RGL, né? Lembre, GL tem dois argumentos, RL, né? Vou evitar usá-los aqui para não sobrecarregar muito. RL mais 1 sobre R2, GL, igual a menos 4 sobre R2, delta de R menos R'. Essa é a equação diferencial que a gente quer analisar. Sujeita uma condição de controle, sabe, né? GL de A é igual a zero, né? GL de B é igual a zero, GL é contínua em R igual a R', e tem algum problema de descontinuidade em R igual a R', de derivada, certo? Essa parte aqui precisa... Ora, se R for diferente de R', a solução dessa equação, ou seja, observe, né? Essa equação tem solução GL, né? Vai ter uma solução, digamos, GL mais, certo? Para R maior do que R', né? Por quê, né? Eu não posso usar uma função única, porque essa função tem derivada descontínua, certo? Senão, uma função seria suficiente em todo o espaço, entre A e B. Mas de R' em diante eu tenho que usar uma função, e de A até R' eu tenho que usar outra. Essas funções são contínuas, certo? Que é a mesma função de Green, mas tem derivada descontínua. Por causa dessa descontinuidade derivada, eu tenho que usar num regime uma função e no outro regime outra, certo? Então, e para R menor do que R', chama de GL menos, tá? R menor que R'. Condição de contorno é GL de R', de R mais, né? De R', igual a GL menos de R', né? GL mais de B, né? R' igual a zero, certo? A mais, né? GL menos de A, R' igual a zero. Certo? Essas são as propriedades da função. E tem uma descontinuidade derivada que eu vou analisar ainda. Bom, para R diferente de R', ambas as funções são governadas por equação homogênea, certo? Se você tem R diferente de R', isso aqui sai. Né? Então, R diferente de R', qualquer uma das duas é governada por uma equação do tipo 1 sobre R, né? E2 de R2. Tanto faz mais ou menos, né? RGL. Vou botar assim em geral, né? GL igual a zero. Certo? Essa equação é a equação radial do Laplaciano em esféricas. A solução da equação radial do Laplaciano em esféricas tem como solução para esse tipo de... para esse L mais que aparece aqui, tem como solução R elevado a L ou R elevado a menos L mais 1. Então, a solução geral de GL é aquela solução que a gente já conhece, né? GL, ela tem solução do tipo, chama de A, né? R elevado a L mais B, R elevado a menos L mais 1. Certo? Tá? Ou seja, então, GL tem o seguinte comportamento, certo? Como são dois tipos, eu preciso de 4 constantes, tá certo? Uma do lado de cima tem um par de constantes, do lado de baixo tem outro. Então, a forma geral da solução é essa aqui. GL de R' vale um coeficiente A1, que depende de R', certo? R elevado a L, né? Porque essa constante aqui, lembre-se, é sempre a função da outra ordenada. Mais B1 de R', é elevado a
menos L mais 1. Essa é a solução inferior, né? Para R menor do que R', certo? A solução G- que eu falei. E a outra seria uma outra constante, A2, de R', R elevado a L, mais B2 de R', R elevado a menos L mais 1. Temos 4 constantes para determinar, certo? Temos aí... Quantas condições de contorno aqui, por enquanto? Bom, temos a propriedade de simetria da função dessa parte radial, né? E temos a derivada, que deve aparecer dessa equação que eu não estou usando para nada ainda, né? Essa equação tem que ser usada para alguma coisa, certo? Eu estou usando só a parte homogênea. E quando passa pela descontinuidade ali, o que acontece, né? Mas vamos ver algumas das coisas que a gente já sabe aqui, certo? Se você faz em R igual a GL, tá certo? De A, R' igual a 0, você vai usar essa função aqui, né? Se eu fizer R igual a A, eu obtenho a relação entre as constantes A e B, certo? Você obtém que B1, né, é igual a isso aqui vezes R elevado a 2L mais 1. Por sinal menos, né? É menos A1. R não, desculpa. R igual a A, né? R igual a A, certo? Você faz A elevado a 2L mais 1. Né? Mesma coisa. GL de B, R', usamos essa de baixo, porque R maior agora, ou seja, B é maior do que R', né? R' está sempre do lado de dentro, certo? Então você conclui o quê? Que B2 de R', ou a menos A2 de R', A elevado a 2, desculpa, A, B, né? Certo? Você olha para isso aqui, né? R igual a B, né? B2 igual a B elevado a 2L mais 1 vezes A2 de R'. Né? Certo? Tem mais. Então agora nós temos a nossa nova função, tem esse formato aqui, certo? A1 de R', né? O B1 saiu, certo? Agora ficou R menor do que R'. E B1, B2... Deixa eu ver se está certo isso aqui. B2... Vamos ver. Eu deixei B2, foi. Pode ser, né? Tudo bem. Do jeito que foi feito aqui, foi colocado assim, né? Aqui a solução seria A2 de R' igual a menos B2 vezes B elevado a menos 2L mais 1. Então, se você botar em termos de B2, talvez porque fique mais fácil, né? Visualizar, tá certo? B2 de R', né? Ele fica assim, 1 sobre R elevado a L mais 1. Se fosse A2, seria a mesma coisa, né? R elevado a L, etc. Menos R elevado a L sobre B elevado a 2L mais 1, né? Tem duas constantes agora, duas constantes variáveis, né? Duas funções de R', digamos assim, certo? Bom, a outra propriedade importante é que GL de R', né, é invariante se fosse trocado, certo? GL de R' é R, né? Quer dizer o que isso aí, né? Se eu pegar essa função, botar R' no lugar de R, eu tenho que transformar na outra, certo? Ou seja, se você olhar para essa equação de cima, é A1 de R, R', né, elevado a L, menos A elevado a 2L mais 1, sobre R', elevado a L mais 1. Enquanto esse bichinho aqui engancha. Igual a segunda função, tá certo? B2 de R', né? Certo?
1 sobre R é N mais 1, né? Menos R elevado a L sobre B 2L mais 1, certo? Você tem aí a mistura de funções, né? Então, o que ele faz aqui? Tira a razão, certo? B2 de R', bota tudo para um lado, né? Isso sobre isso. Igual a 1 de R, né? Sobre essa função de R aqui. 1 sobre R é mais 1, né? Menos R elevado a L sobre B elevado a 2L mais 1, né? Ou seja, ambas as funções de variáveis distintas, né? Iguais quaisquer que sejam R', certo? Só pode ser verdade se isso aqui for uma constante de verdade. Constante mesmo. Que tem razão entre duas funções de R e R' que são sempre iguais, né? R e R' são coisas independentes, certo? Bom, então com isso, né, a gente agora vai... Todo mundo vai ficar em termos de uma constante só, a constante C, certo? Você fica com algo desse tipo aqui. Tá aqui, né? Já passando para cá, você fica com esse resultado aqui, tá certo? Essa forma aí final. Mas só falta agora a constante C. A última coisa que falta, eu não tenho mais nenhuma bala para tirar, tá certo? Só falta a constante C. Então eu tenho que usar o quê? A única coisa que eu não usei, que é a equação diferencial. Né? Certo? Equação diferencial. Observe que essa expressão, né, tem uma forma bem simétrica, tá certo? R menor que R', né? Certo? R menor que R'. Então aqui aparece R' embaixo. R maior que R'. Quem aparece aqui é R embaixo, certo? Aqui aparece R', aqui aparece R, certo? Aqui aparece R, aqui aparece R'. Ou seja, aqui está aparecendo o maior dos dois, certo? Aqui está aparecendo o maior dos dois, concorda? Aqui está aparecendo o menor dos dois. E aqui está aparecendo o menor dos dois. Então, pode escrever uma expressão só, certo? Se vocês quiserem, né? Essa expressão pode ser escrita usando R maior e R menor, se quiser, né? GL igual a constante, né? Maior dos dois aqui, maior elevado a L mais 1, menos maior elevado a L sobre B. Né? É menor, menos R menor. É maior do lado de cá, o primeiro fator, menor do outro lado, certo? Essa é a forma geral da função g, né? Muito bem, voltando à equação diferencial. A equação diferencial está aqui, né? A equação é essa aqui, ó. 1 sobre R, né? D2 dr2. Vamos olhar para ela. RGL menos L mais 1 sobre R2 GL menos 4π delta de R menos RB. O que eu vou fazer? Eu vou agora usar essa singularidade aqui. Vou integrar em torno dessa singularidade, certo? Você sabe que se eu integrar em torno da singularidade, essa função delta não dá uma contribuição, né? Se eu integrasse fora dessa região que acontece a singularidade, a função delta não dá contribuição nenhuma. Então, se eu integrar em torno dela, R', ou seja, R variando, né? De R' menos epsilon, tá certo? Até R' mais epsilon, né? Exatamente isso. Né? Vou integrar em R, com R variando de R' menos epsilon até R' mais epsilon, né? Então é isso aqui tudinho, tá certo? Deixa eu ver se eu exprimo um pouco mais menos aqui.
Isso aqui tudinho. Isso aqui tudinho, certo? Vezes dr em ambos os membros, né? Vezes dr. Integro ambos os membros com R variando de R' menos epsilon até R' mais epsilon. Daí é isso aqui, né? Nossa. Isso aqui. Eu consigo projetar? Consigo, tem espaço aqui, eu não tinha visto. Né? Tem espaçozinho aqui que eu não tinha visto. Então, de R' menos epsilon até R' mais epsilon. Tá? Integral em dr, né? Então, o que acontece? Segundo menos dá quanto? Menos 4π, certo? Integral da função delta, né? Eu estou passando pela região em que contém esse argumento de forma dessa, que dá menos 4π. Isso aqui vai dar GL calculando, né? Eu quero fazer isso no limite, só lembrando, né? No limite, uma região que tem, no limite em que epsilon tende a zero, né? Eu quero comparar, eu quero ver a descontinuidade agora, isso que eu quero ver. Quero a descontinuidade que eu disse derivada, eu quero ver agora, certo? Então isso aqui vai dar GL, né? Esse termo aqui vai ser R' embaixo, tá certo? Não vai mudar nada, né? Esse termo aqui, só para olhar para ele, vai dar L mais 1, aproximadamente R' ao quadrado. Vai ser GL de R' mais epsilon menos GL, né? Isso aqui é R igual, tá certo? R igual a R' mais epsilon, GL de R igual a R' menos epsilon. Isso aqui é o limite de quando a epsilon tende a zero. Isso é a contribuição desse fator aqui, tá certo? Ora, quando a epsilon essa função não é contínua, né? Então, quando a epsilon tende a zero, isso aqui dá zero, tá certo? Porque a função é contínua. Se ela não fosse contínua, isso não dava zero. Dava a função de um lado, mas a função do outro, que era o degrauzinho que você teria. Mas a função é contínua. Então, a subtração da função dos dois lados dá zero. Então, esse termo aqui não contribui para nada, tá certo? O segundo termo dá a integral da derivada segunda, né? Esse termo aqui não muda, fica 1 sobre R', né? Então, o resultado integral vai dar 1 sobre R'. Daí você tem derivada em relação a R, RGL, né? Calculado em R' mais epsilon, menos DDR, RGL, calculado em R' menos epsilon, né? É aí que aparece, e que é importante que apareça, tem uma descontinuidade, que dá quanto? Menos 4π. É aí que a gente vê quem é a descontinuidade derivada, que a gente tinha perguntado, certo? Na verdade, a função RGL é descontínua, né? E a função GL também é, porque R é contínua, tá certo? R pode sair daqui, aliás, não pode sair daqui, não vai sair daqui, deixa ela lá, certo? Mas essa quantidade descontínua, né? Tem um menos 4π que aparece aqui. Então, de fato, a derivada é descontínua. Então, como é que eu calculo o C? Eu pego a expressão para GL do lado de cima, calculo a derivada, certo? E faço R igual a R'. Pego do lado de baixo e faço R igual a R'. Certo? Calculo essas derivadas, daí no fundo que eu vou obter a minha constante C incógnita. A última incógnita que falta. Certo? Vou mostrar rapidamente aí, mas dá para entender qual a lógica, né? Então aqui está o procedimento, né? Tem uma R' que eu esqueci do lado de lá, certo? Faltou esse termo aqui. Deixa eu botar a mãozinha aqui, fica mais fácil. Faltou esse termo aqui, ó. Esse R' aqui, que eu esqueci, certo? Bom, é calculando as derivadas, efetivamente, né? Certo? A derivada de um lado, a derivada do outro. Tirou aquele termo que é contínuo, certo? E obtém o C. Observe que a R' vai cancelar, se você fizer as contas. Não vai ter R' nenhum, é uma constante C dada por essa expressão aqui. Tá? Fechou, determina a função de Green, certo? Então, como é que resolve a função de Green em qualquer problema em geral, né? Você usa as condições de contorno da função de Green, né? Expande a função de Green na base de funções ortogonais do sistema, certo? Usa as condições de contorno, né? Usa a simetria, certo? Da função de Green. E daí, para a última constante que sobrar, você vai passar por ela, você vai passar pela descontinuidade, integrando a equação diferencial. A função delta vai contribuir para, vai dar
vai dar a informação da descontinuidade que existe nas derivadas. Exatamente quando você integra a derivada segunda, né? A integral da derivada segunda é da uma função que é descontínua, que é a derivada primeira. Por quê? Porque você está integrando do lado direito a função delta. Por isso que aparece a descontinuidade. Tá? Bom, e aí você fica com a solução, né? Para a função de Green, para o problema, ou seja, a gente pode resolver qualquer problema, tá certo? Entre duas esferas. Qualquer distribuição de carga, porque eu sei agora a função de Green, a expressão para a função de Green que está aí nessa expressão aí, certo? Por isso não tem nada errado aí, bom, acho que está correto. Né? É isso aqui, né? Certo? E aí foi, ou seja, dependendo de quem é maior ou quem é menor, você vai ter esses fatores aqui, aí você tem. Né? Isso aparece de onde? Né? Completeza da parte angular do Laplaciano, né? da função delta. Né? Certo? Essas pistas estão se comportando de forma estranha. Né? Muita memória está sendo utilizada aqui nesse procedimento. Por exemplo, se você resolver esse problema aqui, que a gente já resolveu antes, certo? É fácil fazer esfera, né? Rapidinho aqui. Só medir direito, certo? Então, qual é a solução da equação de Laplace? Só para testar a nossa solução, né? No interior da esfera de raio A, aqui é vácuo, certo? E aqui o potencial é dado por V de θ φ. São duas variáveis. Tá? Quem é a solução potencial aqui dentro? Pelo método das funções de Green, a solução no interior aqui vai ser, dado o potencial na superfície, vai ser, não tem densidade volumétrica de carga, então não tem integral de volume de ρ, que aparece na solução integral para a função potencial. Então só vai ter um termo, né? Φ igual a menos 1 sobre 4π, integral na superfície, essa superfície sigma, né? Tá? Φ x', derivada em relação à coordenada normal, chamada de Ln aqui. Eu vou fazer um pouco diferente do que tem aqui, tá certo? Como é que eu chamei lá no começo, hein? Coordenada normal. Não sei se eu chamei de U ou de outra coisa. Bom, chamar de Ln. Ln é o comprimento normal, certo? No caso aqui vai ser a área radial, né? dLn', né? Área ds', né? Então, primeiro de área aqui, ds', né? É a coordenada normal, comprimentozinho normal é dLn', certo? Tá? A nossa função de Green que a gente obteve para esferas de raio interno A e B pode ser utilizada, desde que eu faça A igual a zero, certo? Se pegar aqui A igual a zero, né? Cadê ela? Está aqui em cima, onde é que está? Está aqui. Se eu fizer A igual a zero, certo? Devagar para eu poder achar. Tá aqui. O sistema aqui sai, né? O sistema vai embora. Mais alguma coisa? Não, né? Isso aqui vira. Isso aqui dá 1, certo? Isso aqui vai embora, certo? Isso aqui fica igual a A, né? Nossa esfera tem raio A. Bora, meu filho. É um comportamento estranho esse negócio aqui, né? Não está aguentando a carga. Não está aguentando a carga, não. Eu só quero fazer uma letra A aqui, eu não consigo. Cadê? Aqui se transforma em A, certo? Né? Então a função de Green, né? Fazendo R igual a B, né? Esse é muito ruim de escrever aqui, eu estou tentando escrever aqui, mas derivada em relação à coordenada normal, né? Que a gente chamou Ln, né? É derivada em relação a R', derivada para fora da região de interesse, certo, pessoal? Lembre-se disso, né? Para fora da região, né? Se eu tivesse do lado de fora, para fora era menos DDR, era para dentro, certo? Ao contrário, né? Então, a calculação das derivadas, né?
certo? Essa derivada, né, pegar deixa eu ver aqui, não está ajudando, né? Vou calcular isso aqui, né? Cadê a função de L aqui? Deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui, peraí. Eu tenho umas considerações aqui, vocês têm que observar aí, né? Quando você calcula essa... observe, deixa eu fazer isso aqui separado para não... Algumas considerações. Aqui, então, só o DG, a derivada normal, você quer calcular DG de R', né? Em R' igual a B, certo? R' igual a A, né? Eu fiz de raio A ou B, no caso. Acho que é raio B que eu fiz, né? Então é raio B. Então esse raio aqui é B, certo? Esse aqui é um B. A igual a zero, eu fiz B, deixei B mesmo, né? Em R' igual a B, certo? Então, nesse caso, o R está aqui dentro, tá certo? Vocês perceberem, R é menor que B. Então, R menor vale R. Na função de linha, a parte radial, né? Você precisa saber como vai derivar, né? R menor vale R. E R maior vale R', que vai ser igual a B, certo? Então, quando você pegar a função de Green, né? Você vai pegar R menor vai ser R. R maior vai ser R'. Você saber qual é o elemento da função Green que vai ser derivado, certo? E aqui vai ser R'. Então, é derivada em relação a isso aqui. Isso aqui é uma constante, né? Isso aqui fica parado. Deriva essa função aqui e faz esse R' igual a B. Então, você obtém, certo? Essa parte aqui, né? Dá esse resultado aqui, certo? Então, calculou a derivada normal, está resolvido. Dado o potencial, tá certo? Isso aqui é a derivada normal, né? Então, o potencial vai ser menos 1 sobre 4π. Certo? Integral na variável angular, né? A2 seno θ', né? De θ', de φ'. A função é V. Desculpa, assim, B2, tá, né? B2 seno θ', né? De θ', de φ'. Daí você tem V de θ', φ'. A derivada da função de Green é aquela soma todinha, tá certo? E a derivada radial, que deu só esse fator. Aqui você tem uma soma, né? Vou botar aqui. Tem uma soma, tá certo? Em L, né? Soma em M. Daí vai aparecer os fatores aí, certo? Deixa eu ver se dá para ver facilmente aqui. Vai dar um menos 4π sobre B2. Não. Tá errado isso aqui na realidade. Tem uns 4π aqui estranhos. Deixa eu ver só rapidinho aqui, peraí. Né? Vamos ver a função de Green aqui. Bom, tem esse 4π da função de Green que aparece aqui, tá certo? Com 4π lá de baixo, né? Que vai cancelar. O resultado vai dar, certo? Porque, veja, tem um 4π que vai cancelar, né? A derivada deu quanto? Só para a gente ver aqui, eu quero ter certeza que esse negócio está certo. Só isso. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, tem um 4π lá, né? Tem menos 1 sobre 4π e tem um 4π da função de Green, certo? Menos 4π sobre B2, R sobre B elevado a L, tá?
Vai aparecer aqui, vou botar aqui, menos 4π sobre B2, R sobre B elevado a L, YLM conjugado, tá? Θ' fininha, que é a parte da relação de completeza, YLM θ', tá? Mais uma vez, essa nota está com várias constantes erradas na frente, porque eu esqueci de deletar. Por isso que está. Tem o 4π aqui que não era para aparecer na função potencial, tá certo? Não era para aparecer isso aí. Bom, vamos lá. Isso aqui, menos 1 sobre 4π cancela com isso aqui, tá certo? B2 cancela com isso aqui, né? Então a função potencial fica. Vamos ver se funciona, né? Deixa eu botar a soma para fora, tá certo? Soma em L. Soma M igual a menos L a L. Tá? Vou chamar de volta de D1, tá certo? Não lemos nada explicitando isso aí. Né? Aqui não dependendo de nada, R sobre B elevado a L, né? Né? Eu posso colocar aqui quem não YLM sai, né? Daí fica aqui o quê? Integral no ângulo sólido, né? D ômega linha, certo? No fundo é D ômega linha isso aqui, né? Daí fica o quê? V de θ' filinha, YLM conjugado, θ' filinha. O que é isso aqui? Isso aqui é YLM com V, certo? Aqui é exatamente isso, a expansão da função angular, né, em harmônicos esféricos. Isso aqui é a solução da parte radial, né, a solução que não é singular na origem, é elevado a L, certo? Só tá faltando, tá certo, é preciso isso aí. Em R igual a B, isso aqui dá 1, certo? E a potência é a potência positiva, né, potência L da função R, certo? Dá exatamente isso. Dimensionamento está perfeito isso aqui, né? Então dá exatamente a solução esperada, certo? Tem um outro problema aqui interessante, só para vocês verem, problema mais complicado, né? Como é que se resolve. Esse foi complicado? Foi. Eu devo botar um totalmente diferente do que tem até no livro, porque não são convencionais, né? Nós já conhecemos, sabe? Eu vou inventar uma coisa nova. Nós. Bom, tem esse outro problema aqui, certo? Que é muito interessante, né? Tenho certeza que vocês vão gostar dele, certo? Deixa eu fazer assim, né? Tem 3 unidades aqui, certo? Suponha que tem esse problema aí, né? Uma esfera aterrada, você tem aí um anel de carga, certo? Botei ele aqui separado. Isso aqui é um anel de carga de verdade, né? Certo? Deixa eu ver se o centro dele, deixa eu ver se eu acho que eu consigo colocar a coincidência, certo? Deixa eu botar uma cor diferente aqui para ele. Temos um anel de carga, tá certo? Com carga total Q, uniformemente distribuída, né? O raio da esfera é B, né, no caso. Eu não consigo achar o centro aqui, não. Está aqui, não, o centro. Está aqui. O raio é B. Né? Está invertido aqui, mas tudo bem. E o raio do anel é A, né? Eu quero resolver o potencial aqui dentro, certo? Sabendo que a carga total desse anel é aqui. E esse potencial aqui está aterrado, certo? Né? Ora, a função agora é φ de A, não, φ de B igual a 0, certo? O termo de superfície que aparece na formulação da função de Green não existe. Porque o termo é potencial da superfície derivado da nova função de Green, dá 0, certo? Mas vai aparecer aquele termo de volume, que é a potencial é dado por, né? Esquecendo a distribuição lá, por enquanto. O potencial é dado por integral, né? Sobre 4π são 0.
integral de volume da função ρ, qualquer que seja ela, certo? Dentro do volume, né? Vezes a função de Green, que nós sabemos quem é, né? X', tá? Né? Olha, quem é a função ρ que dá essa densidade, né? Que dá essa anel de carga? É a função cuja integral dá Q se você passar pelo anel. Rho é essa função, tá certo? De x', né? Vamos botar assim. Uma constante que eu não sei quem é, tá certo? Vamos lembrar aqui que é o elemento do volume. dv' é igual a r' ao quadrado, seno θ', né? Ou melhor, assim. R' ao quadrado, dr', d ômega', né? D ômega' é seno θ', d θ', d φ', certo? Então a minha densidade de carga, né? Esse R' tem que cancelar e ficar 1 sobre R ao quadrado, certo? Embaixo, né? O anel tem raio A, então quando R é igual a A, eu passo pela singularidade, porque esse anel tem a singularidade, né? É um fio, tá certo? Aqui você tem delta de R' menos A, né? Não tem delta de fininha, porque fininha vale a 2π, é qualquer um, está distribuído, certo? E tem o θ, tá certo? Né? Se você olhar o θ aqui, o eixo Z bota para cá, né? Aqui está o eixo Z. Aqui, o plano do anel está em θ igual a π sobre 2, né? Aqui você vai ter aí delta de cosseno θ menos cosseno π sobre 2, que dá 0, certo? Delta de cosseno θ', desculpa, menos cosseno π sobre 2, que dá 0, né? Então dá delta de cosseno θ' só. Ou delta de θ' menos π sobre 2 sobre seno θ'. Ou delta de cosseno θ' sem a divisão por seno θ', né? Isso aqui é a mesma coisa que delta de θ' menos π sobre 2 sobre seno θ'. Certo? Mesma coisa. Mudança de variáveis, certo? Então, como é que eu determino a constante? Eu integro, né? Vamos integrar em torno da linha de carga para ver quem é essa constante A. Certo? Integral de ρ R' ao quadrado dr' d ômega' tem que dar igual a carga do anel, certo? Q, né? Integral em φ vai dar 2π, né? 2π. A integral em θ, seno θ dθ vezes isso, vai dar 1, certo? O R' ao quadrado cancela, né? A integral de delta R' menos A vai dar 1 também. Então, 2π vezes A igual a Q, certo? Então, a constante A é Q sobre 2π. Certo? Então, essa densidade de carga de um anel de carga, de raio A, ela pode ser expressa dessa forma. Rho de x' igual a Q sobre 2π, delta de R' menos A, delta de cosseno de θ', né? Se eu pego a minha função de Green, tá certo? Tem um bocado de coisa errada aqui nessa nota também. É porque eu copiei e colei e era para tirar, daí ficou junto. Eu acabei esquecendo. Eu acabei vendo aqui, tem os erros, tá certo? E é bom que vocês vão descobrindo, né? Passa na lista, descobriu todos os erros da aula 15, né? Uma coisa assim, certo? Cadê a missão de Green? Bom, usando a função de Green, tá certo? Você tem que, só para a gente ilustrar só algumas passagens aqui importantes. A função de Green para A igual a 0, de novo, para B diferente de 0, né? Seria G, aquela expressão lá, né? 4π, tá certo? Soma, né? Em L, soma em M, nós sabemos que os limites quais são, tá certo? 1 sobre 2L mais 1. Você tem A igual a 0, né? R menor elevado a L vezes 1
sobre R maior elevado a L mais 1 menos R maior elevado a L sobre B da YLM conjugado, né? Tem finalmente YLM θ φ. O seguinte que a gente quer fazer, né? A gente quer fazer o produto dessas duas coisas, isso com isso, né? E integrar nesse espaço aqui, tá certo? Né? Projeção lá igual a zero, né? Hã? Projeção igual a zero. Só o A foi igual a zero. É. Observe, né? A integração na variável linha, né? Que vai fazer, tá certo? Vai dar. Quem quer que seja a linha aqui vai dar A, tá certo? Nessa integração, né? Certo? Então, por exemplo, para R maior do que A, só para dar uma ideia, né? O resultado da integral, só vou fazer um comentário. Se R for maior do que A, certo? R for maior do que A, o R menor é quem? É A, né? Certo? Desculpa. Se R for maior do que A integral em R', o R menor é R', tá certo? Isso que eu quero dizer, né? Se R for maior do que A, vamos fazer um raciocínio aqui, separado. R maior que A, certo? Então, quando eu integro em R', eu vou passar por A, não vou? Mas A é menor que R. Então, o menor é R' agora, certo? Então, quando eu faço a integração em R', né? E eu sei que R é maior que A minha função potencial vai ter um comportamento, certo? Então vai ser isso aqui elevado a L, certo? Isso aqui vai ser R elevado a L mais 1 e aqui vai ser R elevado a L, certo? Se R está do lado de dentro, se R está numa esfera imaginária de raio menor ou igual ao raio do anel, de raio menor que A, o R maior, tá certo? É o R'. Então vai ser, aqui vai ser R, aqui vai ser A elevado a L mais 1, aqui vai ser A elevado a L. Certo? Então a minha expressão final, depois de integrado, vai dar essa mesma expressão, onde o R maior ou é A ou é R. O R menor ou é A ou é R, dependendo de onde você está, do lado de fora ou do lado de dentro, desse esfera imaginário. Então a integral disso aqui dá isso aqui mesmo, tá certo? Né? Onde R menor vai ser A se R maior do que A, e vice-versa. Exatamente. Daí você bota de volta. Vai dar o mesmo resultado que está aí. Só que agora vai ser entre RA e não entre R', só isso. Porque R' vai ser A, né, no fundo, certo? Vai ser entre RA a história, né? A integral angular, né, certo? Vai envolver a função delta de cosseno θ, tá certo? É outro comentário que eu quero fazer, né? Então, esse lápisinho aqui. Então, no fundo, quando eu integrar isso aqui, tá certo? Com isso aqui, né? Vai dar YLM de π sobre 2, né? Conjugado, certo? π sobre 2, filhinha. Né? Ou seja, o YLM de π sobre 2, certo? É θ igual a π sobre 2, né? O cosseno é 0, né? YLM de π sobre 2, ele vale 0 se m for diferente de 0, certo? Verdade? Não, tá errado. Não é verdade, não. YLM de π sobre 2 não tem nada a ver com esse raciocínio, não é isso, não, é outra coisa. Deixa eu ver. Vai dar YLM de π sobre 2, tá certo? Exatamente. Tá, exatamente isso. Você vai ter, quando integrar em θ vai dar isso aqui, né? Mas você tem que integrar em φ, não tem? A integral de YLM de φ dá 0, se m for diferente de 0. É isso que eu quero dizer. Integral de YLM conjugado, certo? Θ', filhinha, né? Qualquer que seja m aí, certo? De filhinha, né? De 0 a 2π. Lembre-se que essas funções têm exponencial de jmφ, né?
se m diferente de zero. Então, todas as integrais dão nula a menos da m igual a zero. Então, isso aqui vai dar YLM, L0, né? Conjugado, de tetalinha, né? Filhinha eu posso botar, mas não vai depender de filhinha, vezes 2π. Né? Vai dar isso aqui. Tá? Né? E a integral disso aqui vai dar YL0 conjugado de π sobre 2, né? Filhinha, né? Vezes 2π. Tá? E essa expressão é conhecida, né? YL0 conjugado de π sobre 2 é em termos do PL, né? Não depende de φ, aparece só o PL, não aparece polinômio associado de legenda, aparece polinômio convencional de legenda, né? Essa função aqui vale, né? Não depende de φ, né? Vai dar 2L mais 1 sobre 4π. PL de zero, certo? E nós sabemos que é aquela expressão fatorial, etc, etc, etc. Nós já vimos antes, certo? Então, só os comentários gerais de como integrar isso aí, como é que aparece a integração. Então, o resultado vai dar esse resultado final aí. Se for ímpar, dá zero, se for par, dá diferença de zero, certo? Esse PL vai dar zero se ele for ímpar, né? Assim por diante. Então, fica esse resultado final com esses comentários, certo? Potencial. Mais uma vez, né? Nesse caso, né, o potencial tem uma singularidade exatamente no anel, quando passa pelo anel, no plano do anel. Mas o potencial não pode ter singularidade se você passa pela esfera de raio A sem estar passando no plano do anel, certo? Né? A singularidade é a descontinuidade derivada, né? Tem a descontinuidade derivada potencial, certo? Né? Você passa pelo plano do anel, exatamente pelo anel. Né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aí a solução potencial, né? Tá? Aquele comentário que eu falei, né? O R menor é R maior, estão aqui, né? Ou é A ou R, tá certo? Por causa daquela integração lá que vai dar A ou R, né? Isso aqui vem de onde, né? Do polinômio zero, né? Para índice par, dá esse valor aí, né? Essa função é o que eu falei, né? Tem descontinuidade de derivada, lembre-se, né? Essa função aqui. Porque você precisa de duas equações para representar a mesma função. É porque ela tem descontinuidade derivada, apesar de ser contínua, certo? Cada termo da série tem descontinuidade derivada. Não quer dizer que nessa esfera imaginária aqui, certo? De raio A, cada termo tem uma descontinuidade derivada quando você passa daqui para cá, certo? Mas não quer dizer que a soma tem descontinuidade derivada. Porque senão o potencial teria descontinuidade derivada em todos os pontos da esfera, não é verdade? Isso acontece só no plano em que contém o anel. Aqui, quando você vem aqui para cá e passa por esse anel, você vai ter descontinuidade derivada. O campo elétrico, tá certo? Ele vai fazer isso. Ele vem para cá, por aqui, e vai para lá, por lá, entendeu? Você tem esse comportamento. Então, o campo elétrico aponta para lados distintos no mesmo lugar. Quer dizer, tem uma ambiguidade aí, descontinuidade derivada. Tá? Ok?